Olá, meu nome é Marcelo, eu sou médico, minha formação é medicina intensiva. Agradeço muito ao Hamilton pelo convite. E o tema que eu fiquei para discutir com vocês é sobre a fisiopatologia da SARA. Não tenho nenhum conflito de interesse a declarar, e esses são os tópicos que eu gostaria de discutir. Definição, contextualização, alguma coisa sobre o mecanismo, hipoxemia e hipercapnia, vire, vare, psile, a evolução temporal dos doentes com SARA e concluir em cima desses temas discutidos. Então, na definição, só lembrar que desde 1994, quatro grandes dimensões do início, padrão de oxigenação, radiografia e ausência de lesão cardíaca que explicasse por congestão a lesão pulmonar, ou congestão pulmonar, esses eram os critérios para o diagnóstico de SARA. Lembrando que nessa época a SARA era considerado só abaixo de uma relação PF abaixo de 200. E entre 200 e 300 era considerado esse binômio de lesão pulmonar aguda. Em 2012, com a definição de Berlim, as quatro grandes dimensões foram mantidas, só que a relação PF acima de 200 e 300 não é mais chamada de lesão pulmonar aguda, agora é de SARA leve. E quando a relação PF é abaixo de 100, de SARA grave. Sempre usando pelo menos 5 centímetros de água de PIP para fazer esse diagnóstico. E no início, o tempo para o início, na verdade, é considerado agora de uma semana, antes não havia um tempo fixo para isso. Contextualizando a SARA, ela mandou uma síndrome bastante complexa, onde ocorre uma injúria por patógenos diretamente ao pulmão, vias aéreas. Lembrando que assim, as bactérias por si só raramente vão causar uma lesão primária do tecido, diferente dos vírus que têm um efeito citopático. Mas alguns patógenos, como as bactérias e outros micro-organismos, eles provocam uma reação inflamatória imunológica que aí sim, quando exacerbada, vão levar à lesão pulmonar. E também existe a possibilidade de a gente ter uma agressão ao organismo, por exemplo, no trato gastrointestinal, e isso levar ao processo inflamatório pulmonar. Lembrar também que a injúria pelo nosso suporte, ventilação mecânica, basicamente, pode causar mais lesão aos pulmões. E existe uma susceptibilidade, uma variação individual, em boa parte causada pelo componente genético. E as manifestações fisiopatológicas, em geral, são com hipoxemia, hipercapnia, redução da complacência respiratória como um todo, a presença do corpo pulmonar, a obstrução de vias aéreas fazem parte da doença e a disfunção de múltiplos órgãos. Falando um pouco sobre a lesão pulmonar, inicialmente, quando a gente tem a invasão do tecido pulmonar por algum patógeno, a gente vai ter uma ativação do nosso sistema imune inato, inflamatório inato. Isso vai levar à ativação do sistema fagocitário monocitário e também a ativação linfocitária, com uma resposta celular e humoral intensa. Essa resposta inflamatória, principalmente celular, vai levar que a necrose do revestimento epitelial alveolar, a necrose do revestimento endotelial e transvasamento aqui de líquido com edema intersticial e edema alveolar. Nesse momento, com a morte do revestimento epitelial alveolar, também vai deixar de existir a drenagem através das aquaporinas e das bombas de sódio e potássio do líquido do interior dos alvéolos para o componente vascular. E a lesão vascular propriamente dita pode causar também microtromboses. Essa é a chamada fase exudativa da SARA. Um passo na frente, algumas horas depois, começa a haver toda uma organização, uma reepitelização agora, uma reformação das junções firmes, tanto das células endoteliais quanto das células epiteliais. Começa a funcionar de novo o sistema de escoamento de edema, certo? Mas também começa a haver a proliferação de fibroblastos, que já começa o prenúncio da fase mais intensa, essa fase chamada proliferativa, e quando começa essa proliferação de células fibroblásticas, vem a seguir já um processo fibrótico intenso. O processo fibrótico vai levar não só a distorção de toda a arquitetura dos pulmões, como
também a perda de viabilidade das células epiteliais dos pneumócitos tipo 1, basicamente, com a perda do revestimento do epitélio respiratório e a distorção vascular com estreitamento vascular e aumento da pressão pulmonar também. Essa é a chamada fase fibrótica. A resposta sistêmica, do ponto de vista inflamatório, causa, muitas vezes, reações que são chamadas aí de tempestade de citocinas, como foi o caso aqui descrito recentemente para os doentes com Covid-19. Hoje a gente sabe que os doentes com Covid-19 têm um padrão muito parecido com os outros pacientes com SARS. Alguns são muito pró-inflamatórios, outros não. Mas aqui a gente pode ver que dos doentes, principalmente os hiperinflamatórios, tem níveis de interleucina 6, por exemplo, nos mediadores inflamatórios, bastante elevados. Classicamente, a SARA é dividida em 3 fases, como eu já falei, a exudativa, a proliferativa e a fase fibrótica. Bom, todos os componentes que predominam em cada uma dessas fases, elas começam ao mesmo tempo e nas primeiras horas. Mas inicialmente vem um edema importante, seguido aqui numa proliferação celular, seguido na proliferação celular fibrótica e só predomínio fibrótico mais tardio. A validação desse achado é relativamente recente. Isso aqui é um estudo de 2013 do professor Andrés Esteban, onde ele captou do grupo dele todas as necrópsias e foi verificar cada um desses estadios nos pacientes que morreram com SARA. A gente pode ver que na primeira semana predomina a fase exudativa, mas já tem doentes com fibrose. Na segunda e terceira semana, uma transição exudativa proliferativa, mas com aumento da fibrose. E já depois do 21º dia, diminui bastante a fase exudativa, o achado exudativo, aumenta bastante o achado proliferativo e o achado fibrótico. Sempre há uma discussão se as doentes que têm uma SARA de origem pulmonar e extrapulmonar têm o mesmo comportamento. Aqui ainda é do achado do professor Esteban, que os doentes que têm uma SARA de origem pulmonar, eles têm uma fibrose mais intensa, tanto mais precoce quanto mais tardia. Esse é um estudo norte-americano, só para mostrar para a gente que assim que o doente chega na UTI, assim que ele é entubado, se a gente faz um lavado broncovelar, colhe marcadores de proliferação fibroblástica e síntese de colágeno nos pulmões, isso já é relativamente bem aumentado, mostrando mais uma vez que, apesar do predomínio fibrótico proliferativo ser muito tardio, isso já começa a acontecer no primeiro dia de lesão pulmonar. E com toda a variação individual, existe uma variação individual, que provavelmente tem um componente genético bastante importante. Aqui eu estou mostrando para vocês o predomínio dos vários sequenciamentos que já foram feitos. Aqui está separado em pacientes mistos, pacientes com trauma, pacientes com sepsis e pneumonia. Mas provavelmente esse achado não é porque um determinado sequenciamento acontece mais em doentes com pancreatite, outro com pneumonia, outro com isquemia mesentérica, mas porque cada uma dessas UTIs eram UTIs que predominavam uma especialidade e tinham uma metodologia para usar sequenciar um determinado gene. Mas o que é importante para a gente saber? Que a maior parte desses sequenciamentos, como mostra essa tabela, elas são sequenciamentos relacionados à síntese de mediadores inflamatórios, interleucinas, alfa-TNF, Toll-like receptors, e, bom, assim vai. Os achados anatomopatológicos. Esse aqui é o estudo original, o relato original da professora Katzenstein, que ela traz para a gente aqui a caracterização do que é chamado hoje de dano alveolar difuso, que existem várias fases. Essa aqui seria uma primeira fase, compatível com a fase exudativa, onde há um predomínio celular no interstício com esses núcleos picnóticos do sistema fagocítico monocitário, com edema fibrinoso de alveolar, com alguns debris celulares e também um edema fibrinoso de interstício. Seguida essa fase, o número de células começa a diminuir, começa a aparecer a congestão capilar, e agora o edema, o exudado fibrinoso intraalveolar. Essa fase um pouquinho mais tardia,
começa a aparecer também uma proliferação dos espermócitos tipo 1 e as membranas hialinas, mostrando uma hiperplasia epitelial. Seguindo de tudo isso, o número celular vem diminuindo e as células que predominam agora não são mais células do sistema fagocítico mononuclear, e sim essas células mais alongadas, que são fibroblastos, e com a síntese de colágeno intensa. É aqui que ocorre a maior distorção da microarquitetura pulmonar. Os vasos também são bastante atingidos, né, em qualquer doente com SARA. Mas aqui eu estou mostrando para vocês a caracterização da COVID-19, onde nas células endoteliais a gente pode ter efeito citopático com inclusões virais que levam a microtromboses pela disfunção endotelial. Aqui, esse corte na hemotoxineosina mostra para a gente os septos interalveolares, cheio de eritrócitos, né? E aqui dentro, um capilar, dentro do septo interalveolar, uma trombose. E aqui a outra, e aqui outra também. Então, de uma forma geral, isso aqui eu estou mostrando para vocês é uma análise sistemática de anatomia patológica de pacientes com Covid-19, mas é muito similar aos pacientes com a SARA habitual. E existe um comprometimento epitelial, existe um comprometimento endotelial vascular, existe um padrão fibrótico. E, em geral, é um pouco mais tardio, mas já se inicia no primeiro dia. E alguns doentes estão no intermeio aqui, com a confluência das três, com a intersecção das três componentes. Esse aqui é um estudo francês para mostrar para a gente que alguns pacientes demoram para resolver, não são poucos, demoram para resolver insuficiência respiratória. São doentes que precisam de ventilação mecânica 3 semanas, mês e meio, 2 meses, e que acabam melhorando. Mas depois da segunda semana, o achado de dano alveolar difuso ainda é relativamente comum nesses pacientes, né? Mostrando que a resolução pode ser realmente mais lenta. Dano alveolar difuso é o achado mais frequente, mas não acontece em 100% das situações. No início das descrições, isso chegou até quase metade dos pacientes que tinham presença de dano alveolar difuso. Hoje, isso bate na casa dos 41%, com a presença da ventilação protetora. O segundo achado mais comum é compatível com pneumonia, que é isso que eu estou mostrando para vocês, o infiltrado neutrofílico, com edema tanto intersticial quanto intraalveolar. É um dos achados mais comuns. Falando um pouco da hipoxemia e da hipercapnia nos pacientes com SARA. Eu estou mostrando para vocês a tomografia no paciente com uma SARA, que a gente pode ver aqui um padrão de condensação, de consolidação, de não aeração do pulmão. E aqui, à direita, a curva pressão no eixo X, com volume no eixo Y. Então, percebam, aqui a gente tem um predomínio de condensação. Quando a gente pressuriza esse paciente para 25 centímetros de água, vejam que aparece uma área de normal aeração aqui na frente, nas regiões que não são gravitacionalmente dependentes, e aqui atrás começa uma aeração mais intensa. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção, vamos voltar para o corte anterior, que é esse daqui, vejam que está todo consolidado. Uma vez que a gente pressuriza, aparecem vias aéreas. Então, vias aéreas, mais uma vez, fazem parte da doença, são recrutáveis durante a pressurização. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, aqui é a região normalmente ventilada, aerada está aqui em cima, e aqui um componente de vidro expolido, seguido de um pouco mais de condensação posterior. Quando a gente pressuriza, a região normalmente aerada, ela aumenta bastante, e o vidro expolido também aumenta bastante. Esse vidro expolido representa para a gente um colapso parcial alveolar. Então, são alvéolos que ainda têm contato com o ar, têm contato com o sangue, provavelmente, mas a superfície de contato é reduzida. Bom, e aqui quando a gente chega num envelope máximo com 50 centímetros de água de pressão, onde o pulmão ele é quase todo estendido aqui na frente, e na parte posterior ainda sobra bastante vidro expolido. Ele deixou de ser condensado, mas ainda sobra bastante vidro expolido. Vejam que quando a gente começa a despressurizar, existe uma diferença do volume em relação à mesma pressão da alça inspiratória. Então, vamos voltar aqui. Aqui está com 25 centímetros de água, tem uma região consolidada bem importante aqui embaixo. Quando a gente pressuriza ao máximo, abre todo o pulmão, e despressuriza para um pouco abaixo de 25 centímetros de água,
vejam que a área de consolidação, de condensação, de não aeração, ela é menor. Ó, vejam, aqui é na alça inspiratória, aqui na alça expiratória. Então, isso representa a esterese dos pulmões, que é justamente o que faz a curva subir num patamar de volume e descer no outro. Abrir uma alvéola é difícil, mantê-la aberto é mais fácil. Esse é o conceito da esterese. Ele acontece por conta da tensão superficial e também por conta das propriedades viscoelásticas do pulmão. Bom, e quando a gente acaba de despressurizar, ele colaba como um todo. A gente vai voltar a falar um pouco sobre colapso parcial e vida disponível daqui a pouco. Isso aqui é um filme que mostra uma estereomicroscopia de superfície, mostrando um pulmão, os sacos alveolares de um pulmão que ventila normalmente. Nesse filme que a gente está vendo agora, é uma superfície totalmente lisa. Isso aqui é uma lente de imersão que está enxergando o pulmão de animais pequenos, bem de próximo, que a gente pode ver são sacos alveolares ventilando. Então aqui a gente vai ver um filme de 1 minuto de ventilação mecânica com 35 de PIP e 45 de pressão de pico. O pulmão saindo todo fechado, como correndo. Aqui foi feita uma lavagem endotraqueal com a retirada do surfactante com um sabão que chama Twin. Começou a abrir um saco alveolar aqui do lado. Peak pressure of 45 centimeters of water and PEEP of 35 centimeters of water, sustained for 1 minute. We see the alveoli, once recruited, are very stable and change size very little during the recruitment maneuver. Então, com o passar desse 1 minuto de ventilação mecânica com a pressão média das vias aéreas mais altas, os sacos alveolares vão abrindo dentro progressivamente, mostrando para a gente que o colapso é importante. Bom, então por que os doentes ficam hipoxêmicos com SARA? Por quê? Eles têm uma fração de shunt aumentada, aquelas regiões da tomografia que são totalmente não aeradas, o sangue passa por ali sem fazer contato com barreira de hematose, o que configura fisiologicamente o shunt. Em aquelas regiões com vidro despolido, a superfície de contato é menor, são as regiões que têm um efeito shunt que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. E outros motivos de os doentes ficarem hipoxêmicos, a pressão venosa de oxigênio baixa. Se o doente tem um transtorno hemodinâmico, ele passa com o sangue bem lentamente pela periferia. A taxa de extração de oxigênio pelo compartimento periférico, pelas células periféricas, é muito alta. O sangue que volta para os pulmões, ele é muito desoxigenado. Então, se o pulmão tem uma capacidade limitada de oxigenação, já recebe um sangue pobre em oxigênio, para ele conseguir voltar a oxigenar, às vezes isso acontece parcialmente, e o que colabora ainda para piorar a oxigenação arterial. Existe também a capacidade a possibilidade de existir um shunt intracardíaco, como, por exemplo, os 10 a 15% da população que tem um foramoval patente. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que o corpo pulmonar não é um achado incomum. E corpo pulmonar com hipertensão pulmonar, disfunção do ventrículo direito acaba elevando a pressão do átrio direito. Se eu tiver um foramoval patente, isso pode fazer com que exista um fluxo de sangue do átrio direito para o átrio esquerdo, configurando um shunt, mas não de origem pulmonar, agora de origem cardíaca, que pode colaborar para a hipoxemia dos pacientes. E a hipercapnia? A hipercapnia, em geral, ela acontece por aumento do espaço morto, pela distribuição não homogênea da ventilação, pela redução da ventilação com hipoventilação e por conta do aumento da produção de CO2. Esse é um estudo do professor Luciano Gattinoni, e logo depois da descrição da SARA, a pergunta dele era como que é, na verdade, a anatomia dos pulmões numa radiografia que parece totalmente homogênea. Então ele foi o segundo pesquisador a mostrar que a lesão pulmonar não é homogênea. E só que ele mostrou outros dados fisiológicos. A gente pode ver aqui nesses gráficos à direita que conforme aumenta a área de pulmão não aerado, diminui o PO2. Por que diminui o PO2? Porque aumenta a fração de shunt, que é o QSQT aqui. O que é o shunt? É a porcentagem, a fração de shunt. É o quanto do débito cardíaco passa pelos pulmões sem entrar em contato com barreira de hematose. E por último, existe aqui o aumento do espaço morto, o VDVT. Não só pelas tromboses, pela vasoconstrição hipóxica, mas
também porque se a gente for considerar que uma área do pulmão é não aerada, se a gente mantiver o mesmo volume corrente minuto do paciente, o mesmo volume corrente do paciente, aquele ar que deveria aerar essas regiões que estão colabadas, ele vai ser distribuído para as regiões que são normoventiladas, distendendo essas regiões. Então, um alvéolo que está hiperdistendido, ele mantém a superfície de contato com o componente vascular igual, só que ele está hiperdistendido. Esse componente hiperdistendido tem ar que não vai entrar em contato com a barreira de hematose. Isso configura espaço morto. Então, o shunt é o sangue que passa pelos pulmões sem entrar em contato com a barreira de hematose. Espaço morto é o ar que entra na via aérea e não entra em contato com a barreira de hematose. Tá bom? Bom, nesse gráfico aqui na direita, o que a gente pode ver é que a pressão pulmonar média dos pacientes aumenta conforme aumenta o peso. Por que isso acontece? Tem alguns mecanismos relacionados. Um deles é que quanto mais lesado o pulmão, mais microtrombose ele pode ter nos capilares pulmonares. Mas quanto mais edemaciado o pulmão, maior o peso, também maior é a compressão extravascular do sistema vascular, aumentando a resistência da passagem do sangue. Mas também, quanto mais edemaciado o pulmão, mais colapso alveolar esse pulmão vai ter. Quanto maior o colapso alveolar, maior o grau de vasoconstrição hipóxica. A vasoconstrição hipóxica pode acontecer por causa da hipóxia do sangue que chega nos pulmões pela artéria pulmonar e pode acontecer também em resposta à hipóxia do gás alveolar, de uma proporção muito parecida dos dois componentes, mas ainda se sobressai em importância a hipóxia alveolar. Então, uma vez que tem um alvéolo colabado, vai haver, muito provavelmente, uma vasoconstrição naquela região colabada. Então, quanto maior o peso, maior a pressão pulmonar. Esse é um preço que a gente paga da vasoconstrição hipóxica. A hipertensão pulmonar é um preço que a gente paga pela vasoconstrição hipóxica. E a vasoconstrição hipóxica acontece com a hipertensão pulmonar para distribuir o fluxo que iria para essas regiões que agora são colabadas para regiões que são normoventiladas. Quer dizer, para reajustar o equilíbrio entre ventilação e perfusão e corrigir um tanto da hipoxemia. Então, a hipertensão pulmonar, ela tem um intuito bom, mas pode levar à disfunção do ventrículo direito quando muito exacerbado. Então, falando dos mecanismos de hipoxemia, lembrando que a gente tem alguns principais. Vamos contar 3, entre os que existem, né? São pelo menos 4. Um é o shunt. O que é o shunt? É o que está mostrando aqui para a gente. Vamos contar que a gente tem a artéria pulmonar, o vaso chega aqui, vamos contar que ele distribui o fluxo igualmente para um alvéolo, que ele é normalmente aerado, e para um alvéolo que está fechado. E aqui no final, esse fluxo que é igual, ele se junta e vai para a veia pulmonar para ser distribuído pelo corpo. Então vamos contar assim. Esse sangue que passou pelo alvéolo fechado é o shunt real, que não teve nenhum contato com barreira de hematose. E chega aqui desoxigenado, assim como ele entrou. O outro sangue que vem por esse caminho, ele entra em contato com a luz alveolar, ele troca os gases e chega aqui do outro lado. Mas existe uma coisa. Das formas que a gente tem de carregar oxigênio no sangue, a principal, uma reserva nossa, é ligada à hemoglobina. De qualquer forma, o sangue que passa aqui em cima, ele vai sair 100% ligado à hemoglobina ao oxigênio, certo? Aí vem uma característica do shunt que é muito importante. Se eu subir a fração expiratória de oxigênio desse conjunto aqui, vamos dizer que é um paciente que ele só tem shunt no pulmão. Então, se eu subir a fração expiratória, eu vou aumentar a FO2 desse alvéolo. Quando aumenta a pressão parcial do oxigênio nesse alvéolo, ele vai aumentar a transferência para o sangue. Só que esse oxigênio transferido para o sangue, ele vai ficar todo dissolvido no plasma, porque a hemoglobina que se liga ao oxigênio já está totalmente ligada, como é o que acontece de base. Então, o coeficiente de dissolução do oxigênio no sangue, no plasma, é de 0,00301. É uma quantidade muito baixa. ml para cada 100 ml de plasma, uma quantidade muito baixa. Então, a principal forma da gente carregar oxigênio é ligada à hemoglobina. Se eu subir a fração a fração expiratória de oxigênio em um paciente com shunt real, o impacto na oxigenação vai ser muito pequeno. Tá? Bom, mas existe o efeito shunt. O que é o efeito shunt? Vamos lembrar naquela tomografia que eu mostrei para vocês, o componente de vidro despolido, onde tem um colapso parcial de alvéolo.
Vamos lembrar, então, vamos fazer uma analogia. Esse aqui seria o normal de um vaso para um alvéolo. Vamos ver que de 1, vamos chamar de 1. Nessa unidade, o que aconteceu? A luz alveolar diminuiu em relação à luz vascular. Então, a superfície de contato é preservada, mas passa muito sangue para pouco ar. Então, assim, o que acontece? Há contato com a barreira de hematose do sangue, só que a oxigenação ela fica limitada por essa barreira de contato. Mas, nessa situação, se eu aumentar a pressão parcial de oxigênio dentro desse alvéolo, ele vai aumentar pelo gradiente de pressão a transferência de oxigênio para dentro do vaso. Então, o efeito shunt ele causa hipoxemia, mas se eu subo a fração expiratória de oxigênio desse paciente, aumenta a pressão parcial de oxigênio dentro da luz alveolar, isso melhora um pouco a oxigenação mais acentuadamente do que no shunt propriamente dito. E um terceiro mecanismo de hipóxia é a hipoventilação, de hipoxemia e hipoventilação. Hipoventilação porque uma vez que eu deixo de renovar o gás alveolar, ele fica rico em CO2 e pobre em oxigênio. E uma vez que ele é pobre em oxigênio, a transferência para os vasos vai ser muito pequena. Existe um quarto mecanismo, é quando a gente diminui a fração expiratória de oxigênio. Por exemplo, os escaladores do Monte Everest, que tem a pressão parcial de oxigênio que chega em 19, 20 milímetros de mercúrio. Isso acontece porque a pressão parcial de oxigênio atmosférica é muito baixa. Bom, nos pacientes com shunt, uma característica que a gente costuma ver é isso que eu estou mostrando para vocês. Vamos pegar um shunt bastante alto aqui, de 50%. Conforme eu vou subindo a fração expiratória de oxigênio, o impacto na oxigenação, aqui em milímetros de mercúrio, aqui em quilopascais, é muito pequeno. Então é o que eu acabei de mostrar para vocês. Shunt, propriamente dito, conforme eu subo a FO2, o impacto na oxigenação é pequeno. Conforme a gente vai diminuindo a exoplete do shunt, um shunt de 10%, o fisiológico é em torno de 5%, 10%. Conforme eu subo a FO2, eu consigo melhorar a oxigenação do paciente. Essa é uma característica importante para a gente entender o que acontece à beira-leito. E quando eu falo do que acontece à beira-leito, essa aqui é uma situação que é bastante interessante. Eu tenho um paciente, por exemplo, que tem uma insuficiência respiratória grave, ele está saturando 88%. Tem uma PO2 de 55 milímetros de mercúrio, está com a FO2 de 100. Mexo na PIP, absolutamente não varia em nada a oxigenação desse paciente. Aí eu chego, está com 88% de saturação, e arrisco baixar FO2 para 95%. FO2 para 0,95. Aí eu fico olhando a saturação, dá 10 minutos, 20 minutos, não acontece absolutamente nada. Aí eu baixo para 90, não acontece absolutamente nada. 85, 80, 75, 70, chega em 60 de FO2. E absolutamente nada de impacto na oxigenação, ou caiu para 87 de saturação. Por que isso? Quando eu falei para vocês que se a gente sobe a FO2 com os pacientes com predomínio de shunt, o impacto na oxigenação é pequena, quando eu baixo a FO2, o impacto na oxigenação vai ser pequena também. Então, o comportamento, a relação PF, pode ser igual a isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Para a mesma lesão pulmonar, para o mesmo shunt, para a mesma fração de shunt, conforme a gente baixa a FO2 dos pacientes, a relação PF vai subindo. Por quê? Porque a PO2 é preservada, ou cai muito pouco, e a FO2 cai bastante. Então eu mudo muito o denominador para mudar pouco o denominador, e a razão que a fração, que a relação PF, ela melhora. Bom, de uma forma geral, conforme a gente aumenta o shunt, cai a PO2 dos pacientes para uma mesma ventilação alveolar, para uma mesma FO2. Mas o impacto no CO2 não é tão grande, por um motivo simples. O CO2 é em torno de 16, 18 vezes mais difusível do que o gás oxigênio. Então, conforme eu tendo a subir o CO2 no sangue, fazendo hipercapnia, as regiões que têm contato com a barreira de hematose, elas conseguem ter uma taxa de retirada de CO2 mais importante. Lembrando que o CO2 ele não é carregado, a PCO2 que a gente lê na gasometria arterial representa ali mais ou menos 3, 4% da massa total de CO2 do sangue total. O CO2 ele pode vir ligado à hemoglobina, que dá mais ou menos uns 10% da massa total, e a grande massa de CO2 é no bicarbonato. Então, conforme eu tiver bicarbonato no sangue total desse paciente, que está passando o sangue dele para uma região que faz hematose, ele vai perdendo CO2 e o CO2 vai sendo reformado através do bicarbonato. Aí o sangue total se mistura e a quantidade de CO2 que a gente mede na artéria não é tão alto, a despeito
de ter um shunt intenso no pulmão desse paciente com uma lesão pulmonar grave, tá bom? Então, conforme aumenta o shunt, eu tenho muito impacto na oxigenação e pouco impacto na retirada de CO2. Uma vez que eu tenho um paciente que tem uma lesão pulmonar intensa, tem várias áreas que deixam de ser aeradas. Essas áreas que deixam de ser aeradas, se eu mantiver o volume corrente minuto, o volume corrente desse paciente, o ar que vai entrar nos pulmões vai se redistribuir para regiões que antes não eram ventiladas ou pouco ventiladas. Essas regiões, nas nossas capacidades, na nossa fisiologia, elas pertencem à capacidade residual funcional, certo? Qual a importância da nossa capacidade residual funcional, ou CRF? A importância dela é que ela nos dá um volume de reserva e mais ainda, conforme eu respiro, inspiro, eu expiro, a gente tem uma variação de PO2, de oxigenação muito pequena, a despeito de estar exalando o ar. E por que isso acontece? Acontece porque a gente mantém a capacidade residual funcional com uma pressão alveolar de oxigênio estável. Isso continua oxigenando o sangue. Então, nossa PO2 quase não varia. Então, se eu tenho um paciente que tem uma lesão pulmonar grave, começa a ter várias regiões de colapso e não aeração, ele começa a usar a CRF para respirar em cada ciclo respiratório dele. Então, quando ele expira, a CRF ela vai se perdendo. Como ela vai se perdendo, a tendência da PO2 é cair durante a fase expiratória. É isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Isso é um animal. Mas numa lesão pulmonar grave, durante a expiração para inspiração, ele pode ganhar aqui até 4 kPa. 1 kPa dá mais ou menos 7,5 milímetros de mercúrio. Então, eu posso ter variações na relação PF desse paciente até 30 milímetros de mercúrio. 30 parece pouco, mas um doente que está com 40, 50 de relação PF pode ser um valor bastante grande, quase 100% de variação. E por isso que quando a gente vai coletar a gasometria de um paciente com SARA, uma SARA muito grave, se eu coletar rápido de uma vez só, posso ter uma chance de ter episódios que vem uma oxigenação boa, depois uma oxigenação ruim. Eu falar, um deles está errado. Ou pode ser do mesmo doente mesmo. Por isso que quando for coletar gaso, é melhor a gente coletar vários ciclos, para ter um ciclo médio. Não predominantemente uma parte inspiratória, predominantemente uma parte expiratória, que pode ser uma variação muito grande. Então, vou lá, começo a coletar gases bem lentamente no meu paciente, um ciclo respiratório, 2, 3, 4, 10. Talvez essa média seja mais representativa do que uma coleta rápida. Bom, outra coisa importante para a gente ter a beira-leite em relação à fisiologia, fisiopatologia dos pulmões e perfusão durante a ventilação mecânica quando a gente começar a grave. Se eu tenho uma área aerada dos pulmões, ventilável, muito pequena, um pouco de pressão a mais que eu coloque nesses pulmões pode levar à distensão da área ventilável. Quando eu provoco a distensão da área ventilável, isso aqui é com radioisótopos que eu estou mostrando para vocês, um estudo do professor José Venegas, eu posso levar a distensão dessas áreas ventiláveis, que vai levar à compressão dos septos interalveolares e desviar todo o fluxo de sangue que está indo para lá, para as regiões que não são ventiladas, que são aqui embaixo. E a perfusão vai ser predominantemente aqui embaixo, então. Então, eu ventilo em cima e perfundo embaixo. Isso eu aumentei o desbalanço entre ventilação e perfusão, quer dizer, eu posso piorar a oxigenação do meu paciente. Durante as manobras de recrutamento, isso é comum de acontecer, mas tem alguns pacientes que têm um volume ACRF tão baixo que às vezes a gente coloca lá um pouco de PIP nele e ele está oxigenando mal. A gente baixa a PIP dele, para de estender essas regiões que são ventiláveis e ele melhora a relação VQ por redistribuir o fluxo dentro dos pulmões. Então, aquele reflexo que a gente tem de sempre subir a PIP quando a gente está hipoxêmico, nos doentes que já estão numa fase mais fibroproliferativa, por vezes baixar a PIP pode trazer ganhos de oxigenação também. Não só de oxigenação, como de mecânica respiratória, até melhorar o conforto do paciente. Bom, corpo pulmonar é uma coisa que pode acontecer nos pacientes, a gente conhece pelo menos 3 motivos, né? Microtromboses, a distorção vascular, principalmente na fase tardia, proliferativa, precoce por conta do edema e também por conta da vasculação hipóxica. Sendo que assim, essa aqui é uma revisão do professor Barron, mostrando para a gente variações de incidência de corpo pulmonar, quer dizer, de dilatação pelo menos do ventrículo direito, não necessariamente com disfunção, por conta de hipertensão pulmonar, que vai de 14% a 50%, mas na média entre 25% até 30% de incidência. Quer dizer, de cada 3 a 4
pacientes com SARA grave, pode ser que tenha um corpo pulmonar instalado agudo. Falando um pouco sobre vire, vale e CID. Bom, eu estou mostrando aqui para vocês um texto de importância histórica, que é o do Dr. Nash, que mostra para a gente que pacientes com exposição a FIs elevadas por muito tempo, comumente tem um anátomo patológico, como eu estou mostrando para vocês, cheio de um componente exudativo dentro dos alvéolos. Quer dizer, uma lesão pulmonar, que nesse estudo foi atribuído a FO2 alta. E vejam que o peso desses pulmões era bastante alto, mostrando um edema importante. Mas nessa época, não se conhecia o efeito das pressões na microestrutura dos pulmões. Mas, sempre que se fala que a FO2 alta pode levar a lesão pulmonar, é baseado nesse estudo. E é que a FO2 alta nessa época era associada a altas pressões. Hoje, a gente não sabe a real importância de manter um doente com FO2 muito alta persistentemente. A gente sabe que funcionalmente diminui batimento ciliar, mas o efeito clínico mais importante, isso a gente não tem ideia do que possa ser. Bom, na história da heterogeneidade dos pulmões, esse conceito do Baby Lung foi introduzido pelo professor Luciano Gattinoni, que isso aqui é uma tomografia de porco, por isso que a anatomia tanto quanto não usual para nós, mas vejam que aqui mais ou menos 95% da massa do pulmão está não aerada, e 5% da massa pulmonar está aerada aqui, que é responsável por fazer a troca. Então, um pulmão adulto foi transformado num pulmão de criança, por isso que foi chamado aqui de Baby Lung, pelo professor Gattinoni. E na história da ventilação mecânica, a gente herdou a ventilação mecânica na época da epidemia de pólio, com volumes correntes muito grandes, 12, 15 ml por quilo, 10 ml por quilo. E, de uma forma interessante, o nosso volume corrente é muito mais baixo que isso. Ele varia ali entre os seus 4 até 7 ml por quilo. Tá? Bom, então, muito volume e pouca área ventilável pode causar encrenca. Isso já tinha sido modelado, essa encrenca já tinha sido modelada por um norte-americano, hoje falecido, de nome Girmed. O que ele fez? Ele desenhou a física da interdependência alveolar. Ele fez um modelo que eu estou mostrando aqui para vocês, que são condoms, né, camisinhas, e onde ele colou uma na outra. E a estrutura dessa interdependência dos condoms é muito parecida com a nossa estrutura pulmonar, que são, o microesqueleto são hexágonos. E quando ele pega, mantém a mesma pressão de todo mundo, que aqui é em torno de 20 centímetros de água, a gente tem uma distribuição homogênea, que dá para ver aqui nessas radiografias. Uma vez que ele murcha um meio, o que acontece é que ele começa a esticar os que estão ao redor, certo? E quando ele murcha os que estão ao redor, ele começa a esticar o do meio. Isso aqui é só para mostrar para a gente a relação pressão-volume, quando existe interdependência e quando ele simplesmente não cola um côndom no outro, que a gente vai ter só a propriedade elástica do côndom. Tá? Bom, mas nessa interdependência, com o modelo de molas, ele conseguiu modelar, olha só, quando a gente murcha o côndom do meio, a gente estica os que tem ao redor. Quando a gente murcha os ao redor, a gente estica o que está no meio. Essas situações, principalmente essa aqui de baixo, um gradiente de pressão na via aérea de 30 centímetros de água pode ser amplificado até 140 no estresse radial. Quer dizer, pode ter efeito de amplificação naquelas regiões de transição de pulmão não aerado para pulmão aerado. E a primeira vez que alguém mostrou o efeito dessa variação de pressões dentro dos pulmões foi nesse estudo norte-americano do Dr. Webb e Dr. Tierney, onde eles pegaram animais pequenos e ventilaram por 1 hora. Esse primeiro grupo com delta de 14, vamos calibrar os olhos com essa figura aqui de um pulmão normal. Esse segundo pulmão, mais 1 hora de ventilação mecânica, com 35 de delta, mas saindo de 10 de PIP, o pulmão está um pouco mais demasiado, algumas estrias hemorrágicas. E esse último animal foi ventilado com delta de 45, agora saindo de ZIP. Esse animal não conseguiu sobreviver 1 hora, ele morreu com 20 minutos. Na média, esses animais morreram com 20 minutos, com os pulmões desse jeito, endurecidos, hemorrágicos e inventiláveis. Aqui nasceu o conceito da lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Vire e vale são a mesma coisa. Aqui, para falar em vire, que é induzido, a gente tem que mostrar que o pulmão é normal, ventilar e mostrar que lesou. Vale
Se a gente mostrar que ventilou e está lesado, quer dizer, você pode falar que é associado, mas não a causa do que está acontecendo. Semanticamente são diferentes, mas o significado para nós abraneta é muito parecido. Mais um vídeo da microscopia intravital aqui mostrando para a gente uma área de distensão e uma área de abertura e fechamento cíclicos durante o ciclo respiratório. Mostrando o grau que a gente pode, como que a gente pode levar aí a lesão pulmonar, por distender algumas unidades e por ficar abrindo e fechando outras. Lembrando que para abrir, como eu disse na história da esterese, a necessidade de pressão é muito elevada. Estou mostrando aqui um estudo histórico que é do professor Didier Dreyfus. O que o professor Dreyfus fez aqui foi o seguinte: ele pegou animais pequenos, ventilou com alta pressão e alto volume, uma formação de edema intenso com exudação proteica também intensa. Numa situação que ele colocou baixa pressão na via aérea, mas alto volume, ocorreu um edema muito mais intenso e uma exudação proteica também bastante intensa. Mas veja, para colocar uma pressão baixa na via aérea e causar um grande volume, ele colocou adicionalmente uma pressão negativa ao redor dos pulmões, quer dizer, simulou a inspiração nossa, a pressão pleural negativa. Então, no final das contas, a pressão transpulmonar, que é o resultante entre a pressão da via aérea mais a pressão muscular, era muito alta. Isso levou a uma grande lesão pulmonar. Esse terceiro grupo aqui, que foi o grande foco do estudo, com altas pressões e pouco volume, a edema foi pequeno e a exudação proteica foi pequena também. Mas para conseguir isso, ele pressurizava a via aérea, restringindo a expansão da caixa torácica com amarras. Então, aqui ele criou o conceito do volutrauma. Volume parecia ser importante para lesão pulmonar. Mas esse estudo também foi a primeira dica de que a pressão negativa pleural muito intensa poderia causar lesão pulmonar. O que veio depois, na verdade, no mesmo ano, ser descrito pela doutora Daniele Mascheroni, que é uma italiana. Aqui ela pegou ovelhas, junto com o Dr. Theodor Kolobov, injetou a AS dentro do sistema ventricular, fez com que eles ficassem mais hiperpneicos, a ponto de o volume corrente minuto deles triplicar em relação ao basal. Só que ela fez 3 grupos. Um, que é o grupo branquinho aqui, sem injetar AS. Esse grupo pretinho aqui embaixo, triangular, ela injetou AS, só que bloqueou o neuromuscular e manteve sedado, para que eles não conseguissem hiperventilar. E nesse outro grupo, ela deixou hiperventilando. O que ela mostrou é que, com o passar do tempo, até 13 horas de ventilação mecânica, a PO2 foi caindo progressivamente desses animais. E no grupo onde existiu a hiperventilação, ela chegou a achar lesões importantes aqui pulmonares anatômicas. Quer dizer, como o Dr. Dreyfus já tinha mostrado alguma coisa parecida, se a gente fica submetendo um pulmão normal, sem nenhum grau de preparo, a pressões negativas consecutivas por um período de até 13 horas, isso pode aumentar o edema dele e causar o edema no pulmão e causar lesão pulmonar também. Isso é o que a gente conhece hoje como CILI, que é a injúria pulmonar autoinduzida pelo paciente. Mas a expressão clínica, a importância clínica disso, ninguém sabe ainda. Esse foi um estudo que tentou mostrar alguma coisa nesse sentido. Eram pacientes com insuficiência respiratória e que foram colocados na ventilação não invasiva. Então, vejam, e com catéter esofágico para medir a pressão, o swing de pressão pleural. Nos pacientes que falharam na invasiva, assim que eles foram colocados na não invasiva, a pressão esofágica não caiu. Quer dizer, eles fazendo um esforço bastante grande. E o outro grupo que foi colocado na ventilação invasiva e desmoronou a pressão esofágica, esse grupo não precisou ser entubado na sua maioria. Mas vejam que aqui é um estudo de associação. Esses pacientes em que a pressão esofágica não caiu, ele pode ter não caído porque os dentes tinham um drive respiratório hiperestimulado, porque eles eram mais inflamados, tinham uma maior sinalização inflamatória, e isso levou à lesão pulmonar mais intensa. Então, não dá para dizer que a CILI foi a causa da lesão pulmonar. CILI, até agora, que a gente sabe, existem em animais com pulmões normais, submetidos por tempo prolongado a pressões negativas. Num pulmão já remodelado, numa fase proliferativa, numa fase fibrótica,
nem que seja parcial, a gente não sabe qual a real importância dela, né? Bom, só nesse estudo italiano do Dr. Roberto Tonelli, mostrando que alguns pacientes chegam a fazer uma pressão negativa pleural de até 35 centímetros de água, que é bastante elevado. É submeter ao pulmão do paciente a uma pressão extremamente negativa. Esse é um estudo brasileiro, só para mostrar para a gente que via aérea também faz parte da SARA. Vejam aqui à esquerda de vocês, isso aqui é o corte pacientes, de um paciente que morreu com uma SARA, diagnóstico de SARA. Primeira coisa que é difícil achar via aérea aberta. Quando acha, vejam que assim, é cheio de substância amorfa dentro, um epitélio respiratório que é incompleto, ele não cobre totalmente a via aérea, dano alveolar difuso hemorrágico ao redor, com espessamento na parede. Já esse paciente aqui do lado foi um grupo controle, que foram pacientes que morreram de morte súbita na cidade de São Paulo. Esse foi um paciente que teve uma morte súbita. Onde o epitélio respiratório ele é homogêneo, a parede não é espessada, não há filtrado inflamatório, um pouco de congestão, porque provavelmente a causa desse paciente foi uma causa cardíaca. E essa é uma descrição já antiga do professor Gordon Bernard, de 1989, onde dos pacientes entubados, os pacientes com SARA, tem uma resistência de vias aéreas maior do que o grupo de pacientes entubados sem diagnóstico de SARA. E uma outra descrição agora do professor Laurent Brochard, de que principalmente os pacientes com IMC um pouco maior. Vejam que nessa curva pressão-volume, a pressão vai subindo sem grandes ganhos de volume, até que em um determinado momento começa a existir um grande ganho de volume. Esse momento é o momento que há recrutamento de vias aéreas que estavam colabadas, mais uma vez, subsequentemente com uma expansão alveolar daquelas regiões que eram aeradas por essa via aérea em questão. Então, o que a gente está vendo aqui é que assim, via aérea faz parte da doença. Uma vez que o pulmão é lesado e produz uma comunicação inflamatória, esse aqui é um estudo em animais do professor Arthur Slutsky, no Canadá, mostrando que uma ventilação lesiva para os pulmões pode causar lesão nos vílos, por exemplo, do intestino, nas criptas, causar apoptose também nos rins, vílos e criptas, certo? Nos pulmões o achado foi o inverso, mas provavelmente porque já havia muita necrose, e isso protegeu aí ao aparecimento de apoptose. Mas onde eu estou querendo chegar, esse é o conceito de biotrauma, onde a lesão pulmonar produz uma comunicação inflamatória que pode provocar lesão em outros órgãos. Isso aqui é um estudo do Eduardo Leite, onde ele mostrou o seguinte: se a gente está ventilando um pulmão, nesse pulmão eu faço provoco uma ventilação e perfusão não homogênea. Se eu injetar endotoxina nesse pulmão, eu vou aumentar a lesão desse pulmão, principalmente onde a perfusão é grande e a ventilação é grande. Então, onde eu estou querendo chegar? A gente pode ventilar um doente de uma forma injuriosa e provocar comunicação com disfunção de outros órgãos. Mas outros órgãos que estejam sobre algum grau de injúria podem provocar a sinalização e acentuar a lesão do pulmão. Isso é chamado crosstalk, né? Conversa entre os nossos órgãos. Então isso pode virar até, quem sabe, isso eu estou falando sem base, até uma bola de neve. Tá? Bom, esse é um resultado do grupo ARDS Network, dos 6 versus 12 ml por quilo, mostrando que os pacientes do grupo controle, que ventilaram com 12 ml por quilo, tiveram uma queda na produção de interleucina 6, do primeiro para o terceiro dia, que foi menor do que nos doentes com ventilação protetora, certo? E agora vamos falar uma coisa rapidamente sobre o ergonotrauma. O que é ergonotrauma? Ergonotrauma é o trauma que é provocado pela transferência de energia do ventilador para os pulmões. Em verdade, o ergonotrauma contempla toda a vida. E como é que funciona isso? Se a gente for pensar que o ventilador mecânico produz um gradiente de pressão que vai gerar um fluxo que vai ser dissipado no pulmão, isso é natural, é intuitivo. E essa dissipação de energia nos pulmões vai acontecer nas vias aéreas para vencer resistência, no parênquima para gerar o volume, na inertância para mexer o
do que há de ar lá dentro se tiver secreção. E energia térmica também. Nos doentes com lesão pulmonar, que a complacência vai caindo, uma boa parte dos pulmões vai estar aerada. Essas áreas vão ser esticadas, vão ser estendidas. E pela propriedade elástica, a gente vai precisar fazer uma força para distender. Isso é chamado de estresse. E aquelas áreas do pulmão que estão colabadas, que vão necessitar de uma pressão mais alta para entrar ar, essa é chamada de strain. Então veja, se eu for fazer matematicamente com uma variação de pressão, uma variação de volume, gera um trabalho que é a energia que o ventilador despende para dissipar nos pulmões. E a frequência é o número de vezes que a gente faz isso por minuto. Então veja, energia transferida em joules por minuto para os pulmões. Com a driving pressure, conforme a driving pressure vai caindo, logicamente vai caindo numa uma razão não linear a energia transferida para os pulmões. E conforme a baixa frequência também. Aqui fica a dica do porquê que a ECMO pode ser que, quem sabe, tenha algum efeito muito importante na proteção pulmonar nas primeiras horas de suporte, principalmente se ela for colocada precoce nas primeiras horas de ventilação mecânica, que é permitir que os pulmões não sejam agredidos pelo ventilador, a ponto de baixar a energia transmitida de uma forma importante, uma frequência mais baixa, com volume corrente ou um gradiente de pressão menor. Isso aqui é um estudo do professor Gattinoni mostrando o componente dinâmico, do strain dinâmico com o strain estático nos pulmões. Onde, assim, se eu mantenho uma pressão alta, mas contínua dentro dos pulmões, talvez isso não tenha tanto efeito quanto a variação de pressão. É isso que ele mostra aqui pra gente. Nos doentes que ficam com a PIP mais alta, sem variar muito com o volume corrente, existe um componente de lesão pulmonar que é o componente fisematoso, mas o componente inflamatório fibrótico ele é maior em quem fica abrindo, fechando ou esticando os pulmões. Mas vejam, eu estou falando tudo isso em animais com os pulmões normais, sem nenhum grau de proliferação / fibrose. Isso também se repercute também na formação de edema dos pulmões e na produção de citocinas. Esse é o mesmo estudo do professor Gattinoni. Então, se eu mantenho uma pressão alta sem grandes variações, isso faz com que a inflamação local seja menor, que aconteça mais enfisema, mas que o processo inflamatório sistêmico também fica mais reduzido. Essa história do organotrauma ela foi levantada pelo professor Gattinoni, através do mechanical power. O mechanical power nada mais é que a energia transmitida do ventilador para os pulmões. E o que ele fez foi pegar a equação do movimento e normatizar para o volume dos pacientes. Aí veio aqui o Eduardo Leite de novo, mostrando que a gente pode simplificar o raciocínio do mechanical power dessa forma. Se eu tiver a frequência e o volume, quanto maior a frequência, maior o volume corrente, maior a injúria dos pulmões. Sendo que do volume corrente, ele é 4 vezes mais importante do que a frequência respiratória. Isso pode trazer um raciocínio matemático, mas que talvez pode ser que tenha alguma repercussão nos nossos pacientes. Se eu tenho um paciente que está com pH de 7,5, tem uma frequência de 35, um volume corrente de 6 ml por quilo, o que eu vou abaixar? A frequência ou o volume? Se for levar o racional do mechanical power, se eu abaixar o volume corrente, talvez eu diminua mais a transmissão de energia, talvez eu proteja mais os pulmões do ventilador. Em relação à evolução temporal. Bom, gente, por um lado, a gente tem o diafragma. Isso aqui são 16, são doentes que foram doadores de órgãos com morte cefálica. 16 a 18 horas de ventilação mecânica foi o suficiente para ter uma atrofia muscular diafragmática intensa. Essa aqui é uma casuística do professor Theodoros Vassicalopoulos, que foi o descritor da VID, né, da lesão induzida pela ventilação no diafragma, onde, vejam, tempo de ventilação mecânica, principalmente se ela é controlada, ela é associada a um declínio de força de contração diafragmática, aqui medido pela pressão transpulmonar com catéter esofágico e gástrico. Mas vejam que dos animais que ficaram ventilando 11 dias, 5 dias, essas duas casos que foram muito tempo, a perda de força não foi tão importante quanto nos outros grupos, mas esse grupo não ficou em ventilação controlada, ficou em ventilação assistida, quer dizer, fazendo esforço. Então, para o diafragma, aparentemente é bom que ele fique fazendo esforço.
Isso aqui é uma casuística também multicêntrica canadense norte-americana, mostrando que os pacientes que perdem espessamento diafragmático durante o período de ventilação mecânica, que provavelmente estão perdendo torque, quer dizer, Tmax, eles têm maior chance de morrer, maior chance de ficar mais tempo em ventilação mecânica. É um estudo de associação. Né? E de um lado eu tenho o diafragma, do outro lado eu tenho quanto tempo que eu tenho que esperar para liberar um dente para ventilação espontânea. Essa é uma dúvida que sempre vai persistir quem está à beira-leito. Só para a gente ter uma dica do que pode acontecer com os pacientes, isso aqui é mais uma vez o estudo ARMA do grupo ARDS Network, que comparou doses versus 6 ml por quilo. Então vejo que a complacência de quem ficou em 6 ml por quilo e não foi estubado e não morreu nos 6 primeiros dias, 7 primeiros dias, desculpe, foi uma complacência baixa e ficou estável todo esse tempo. Então são pacientes que provavelmente vão precisar de uma pressão de suspensão um pouco mais alta. Provavelmente vão fazer um pouco de esforço quando forem liberados para respiração espontânea. Lembrar que o grupo ARDS Network liberava para ventilação espontânea depois de 12 horas de ventilação mecânica controlada, se o dente já tivesse em um processo de melhora. Onde eu estou querendo chegar é que eles não se preocupavam com o volume corrente. Onde eu estou querendo chegar é que assim, o estudante tem melhora, tem 16 horas de ventilação mecânica. Liberar para pressão de suporte é absolutamente em linha com o que o grupo ARDS Network fez. Se ele está fazendo 8 ml por quilo, 9 ml por quilo, mas não tem esforço marcado para respirar, está respirando confortavelmente, ou ligeiramente desconfortável, não é errado permitir que esse estudante prossiga no desmame da ventilação mecânica e ventilação espontânea. Tá? Bom, concluindo, a SARA é uma síndrome complexa. Existe uma provável susceptibilidade individual dos pacientes. A lesão do parênquima, ela ocorre no componente celular, tanto epitelial quanto endotelial, e na matriz intersticial também. A hipoxemia ocorre por conta de shunt, efeito shunt e hipoventilação nas doenças com SARA. Hipercapnia ocorre por causa do espaço morto, hipoventilação e aumento do VSO2. O suporte pode acrescentar lesão, principalmente na fase aguda. Nas fases tardias não existe uma resposta precisa para essa pergunta. E as formas mais graves de SARA, as alterações mecânicas podem ser persistentes. Às vezes o doente só vai melhorar de complacência com remodelamento depois de alguns meses. Então, eu digo isso porque a mecânica respiratória ela é aparentemente, intuitivamente, boa para a gente guiar a ventilação mecânica individualizada para o nosso paciente nas primeiras horas de ventilação. Passadas 24, talvez 48, quem sabe 72 horas, aí qualquer coisa que a gente fizer pode ser certa e qualquer coisa que a gente fizer pode ser errada. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Qualquer dúvida, deixa o meu e-mail aqui também. Se eu souber responder, vai ser um prazer. Muito obrigado.